Shalom. Quando nós olhamos para a Bíblia, para os personagens que Deus permitiu fossem registradas as suas vidas ali, nós descobrimos uma coisa muito interessante. Deus se interessa por pessoas mais do que por coisas, mais do que pelas circunstâncias. A maneira como Deus trata com as pessoas é profundamente direta e individual. E ainda que as circunstâncias tenham que ser mudadas, ainda que as coisas precisem ser descartadas, Deus dará sempre prioridade à pessoa. E é essa lição preciosa que nós vamos encontrar na vida de Pedro. Ele é o nosso personagem de hoje na nossa série Gente como a Gente. Mas antes vamos orar. Pai, nós pedimos Tua graça sobre nós, que a Tua bondade nos conduza, a Tua boa mão seja conosco, nos ajudando, Senhor, a compreendermos as lições preciosas que a Tua palavra nos traz para hoje. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos começar olhando para Marcos, capítulo 4, versos 18 a 20, para analisarmos um pouco da vida de Pedro. Leia comigo. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pelo que vemos nesse texto, parece que havia ali uma empresa familiar de pesca. Então, naquele momento que Jesus passa, chama os dois, assim como depois fez com outros também, e então eles passam a segui-lo. E o tempo também vai correndo. O ministério de Jesus começa a se desenvolver junto com esses discípulos que estavam com ele. A próxima vez que nós vamos encontrar Pedro se manifestando, ele aparecendo de alguma forma, é quando Jesus e os discípulos chegam na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava com muita febre. E então a Bíblia nos ensina ou nos mostra que eles chamam Jesus, intercedem por ela e Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro, o que obviamente nos dá a indicação clara de que Pedro era um homem casado. Não sabemos sobre esse casamento, quem era sua esposa, se ele era casado, se era viúvo, mas a sua sogra estava ali e ela foi curada quando Jesus esteve na casa de Pedro. Não sabemos muito sobre o passado de Pedro, apenas que ele era um pescador e participava ali daquela empresa familiar. E talvez como os demais discípulos, Pedro fosse alguém sem muitos sonhos. Era apenas pescar, ganhar a vida, ter o seu alimento tirado do mar da Galileia e ir seguindo até o final dos seus dias. Mas Pedro tinha algo muito especial. E esse algo especial estava no seu temperamento. Pedro era extremamente extrovertido. Ele era aquela pessoa que estava sempre falando, tinha sempre algo para contribuir. Ele era alguém que sempre estava disposto a tomar iniciativa, correr riscos. Enfim, se nós olhássemos dentro daquela descrição clássica dos temperamentos, Pedro seria um sanguíneo. E como um bom sanguíneo, ele tinha sangue quente. Ele era uma pessoa que estava sempre extravasando. Ele seria uma pessoa também muito alegre. E por quê? Porque a pessoa sanguínea, a pessoa de temperamento extrovertido, normalmente é muito dada a relacionamentos, ama estar com pessoas, ama influenciar pessoas com a sua alegria, quer que os outros estejam alegres com ela. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa de muitas variações emocionais. Mas, quando olhamos para Pedro, vemos nele uma marca muito clara, um temperamento vibrante, decisivo, falante. Às vezes, isso vinha contra ele, como, por exemplo, quando Jesus fala sobre a sua morte
E Pedro diz: não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. E Jesus é obrigado a repreender Pedro e principalmente falar contra aquele espírito que agia por trás de Pedro e manda Satanás embora. Então, quando a gente olha para Pedro e essas circunstâncias, vemos que ele deveria ser alguém que trazia muita vida para o grupo. O sanguíneo é aquela pessoa que gosta de estar com pessoas porque gosta da aprovação das pessoas. Por isso, ao mesmo tempo, o seu maior medo é perder a aprovação. Eu creio que seja por causa desse lado do seu temperamento que Pedro, ele constantemente fazia juras de fidelidade para com Jesus. Por quê? Ele tinha medo de perder a aprovação do mestre, a aprovação dos seus companheiros. Então, esse emocional de Pedro era sempre muito variante, muito constante e muito intenso. Então, ele tomava a frente para falar, por quê? Porque ele achava que tinha com que contribuir, ele tinha algo para falar, ele tinha algo para estimular, para dizer para os outros: venham comigo, eu sei o caminho. E Pedro era muito impulsivo. E a impulsividade é uma característica desse temperamento. É aquela pessoa que primeiro faz, depois pensa. Primeiro fala, depois vai avaliar o que falou. E muitas vezes fala e se arrepende depois. Faz e tem que desfazer tudo o que fez, porque não pensou direito ou nem pensou antes de fazer. Quando alguém está dizendo vamos, ele já foi. E aí depois ele vai pensar fazer o quê? Às vezes não é nem fazer, é falar. Não é? Então, quando a gente olha essa circunstância assim, vemos que a impulsividade do sanguíneo pode muitas vezes trazer embaraços para ele por causa dessa atitude. Não é? Pedro teve o seu temperamento muito claramente exposto ao longo dos evangelhos. Ele era tão impulsivo que certa vez Jesus chama Pedro, chama também Tiago e João, e eles sobem um monte. E eles estão lá e de repente a glória de Deus vem naquele lugar. E quando Pedro olha, ele vê Jesus, Moisés, Elias, uma conferência espetacular do reino espiritual. Então ali estava Jesus falando com Moisés, que representa a lei, com Elias, que representa os profetas, o Velho Testamento, Jesus, a nova aliança ali, e de repente Pedro interrompe aquela conferência dos três e diz: mestre, seria bom colocarmos um acampamento aqui, vamos fazer tendas para você, para Elias, para Moisés. E aí foi necessário que a glória de Deus viesse, a voz de Deus se manifestasse e o Senhor dissesse dos altos dos céus: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Pedro, para de interromper, apenas preste atenção. Mas Pedro, na sua impulsividade, ele cometia essas gafes, né? Vamos dizer assim. Ele errava feio muitas vezes, mas o que a gente vê ele errava tentando acertar. Como da outra vez, quando Jesus ele pergunta, né? Olha, o que dizem os homens a meu respeito? E aí os discípulos vão dizendo, né? E Jesus pergunta: e vocês? O que vocês pensam de mim? E então Pedro responde, ele é direto: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Naquele momento, a impulsividade de Pedro está levando ele para um nível de revelação extraordinário. Tanto que Jesus o elogia e diz: olha, Pedro, isso que você acabou de falar não foi carne e sangue, ou seja, não foi fala humana, não foi revelação humana, não veio da sua mente, não veio da sua razão, não foi um raciocínio lógico que trouxe isso para você, foi o Pai que está nos céus quem te revelou. Então, Jesus elogia aquele momento de Pedro. E logo depois Jesus ele começa a falar sobre a necessidade de ele ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E mais uma vez o Pedro impulsivo, ele vai de encontro a Jesus e ele diz: Senhor, de jeito nenhum isso vai te acontecer. E Jesus então o repreende e diz: arreda Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço.
Então, mesmo Pedro, que na impulsividade traz uma revelação do céu, é o Pedro que na impulsividade ele fala o que não devia, ele fala a coisa errada e na hora errada. Se bem que não existe hora certa para falar coisa errada, mas Pedro, ele consegue juntar as duas coisas. Esse é o Pedro emotivo, esse é o Pedro emocional que nós encontramos nos evangelhos, tão parecido com muitos de nós, tão parecido com o nosso dia a dia, com as nossas crises emocionais, com os nossos arrependimentos por termos feito coisas sem pensar, ou pensamos muito e fazemos tão racional como Pedro ao dizer que Jesus não poderia ser morto e se esquece da revelação. Ou seja, Pedro era muito parecido comigo e com você. Pedro foi o único que ousou desafiar Jesus. Como assim? Quando eles estavam no barco, estavam cheios de medo de afundar, porque havia muito vento, muita onda no mar, Jesus vem caminhando sobre as ondas. E eles se assustam com aquela cena, porque já era tarde da noite, madrugada, e eles não enxergavam direito aquilo. Imagina, no meio de uma tempestade e com medo do barco afundar, se eles iam prestar atenção, mas viam aquele vulto andando por sobre as águas. E então, quando se identifica que poderia ser Jesus, Pedro lança o desafio. Se és tu mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz apenas, vem. Pedro salta para fora do barco e vai caminhar até Jesus. Às vezes a gente condena Pedro porque ele começou a afundar, né? Porque ele olhou as circunstâncias, sim, ele ficou tão preocupado com o vento, com as ondas, que ele de repente parou de olhar para Jesus e começou a afundar. No entanto, não podemos esquecer que fora Jesus, ninguém mais andou sobre as águas, só Pedro. E isso tem a ver com esse impulso que há no coração do sanguíneo, da pessoa espontânea, da pessoa extrovertida. Tanto é que quando a gente olha as pessoas que têm mais facilidade para se entregar ao Senhor, mais facilidade para entrar em adoração, mais facilidade para evangelizar, são essas pessoas. Porque as suas emoções impulsionam e elas são capazes de dar passos que outros que ficam pensando muito não dão. Com certeza os outros discípulos que estavam no barco, quando viram Pedro colocar um pé para o lado de fora, pensaram, morreu. Que doido, o que ele está fazendo? No entanto, devem ter ficado com muita inveja depois, porque viram Pedro andar sobre as águas. Viram Pedro afundar, sim, mas viram a mão do mestre segurando e trazendo ele de volta sobre as águas. E andaram os dois juntos de volta ao barco. E isso é fantástico. Quem mais fez isso na Bíblia? Então Pedro é esse personagem maravilhoso para quem a gente tem que olhar. Perfeito? Não, exatamente o que nós vimos. Cheio de falhas, cheio de situações na vida dele que o marcaram negativamente. No entanto, vemos que também, exatamente pelo seu perfil tão humano, mas tão aberto, Pedro foi o primeiro a ter uma revelação real de quem era Jesus. Tu és o Cristo. Agora eu quero caminhar na vida de Pedro, lá mais para frente, final do ministério de Jesus, para compreendermos algumas coisas. São os momentos mais marcantes na vida de Pedro. Por exemplo, nós vamos começar lá em João capítulo 13, quando Jesus ele está com seus discípulos e eles vão comer a última refeição, a última ceia. E naquele momento em que eles estão reunidos, naquele grande salão, Jesus toma uma toalha, ele pega a água e ele então começa a se preparar para lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, o impulsivo, ele imediatamente se levanta e diz, de jeito nenhum, o Senhor não vai me lavar os pés. Mas Jesus se volta para Pedro e diz assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí nós vemos o coração de Pedro.
Ao mesmo tempo que ele falou uma grande bobagem sem pensar, ao mesmo tempo seu coração era tão aberto para Jesus que ele se volta e diz assim: Senhor, me lava então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, ou seja, me dá um banho. Se a questão é ter parte contigo, eu abro mão da questão de lavar os pés e eu me deixo lavar por inteiro. Isso é um coração entregue, isso é um coração que está totalmente aberto para Jesus. Então, ali mesmo, naquele momento, naquela fase final ali em que eles estão juntos, e aí a gente pula lá para o capítulo 26 de Mateus, mas o mesmo momento, agora narrado por Mateus, Jesus, ele está naquela última ceia e ele então começa a dizer sobre os seus momentos finais. E ele se volta para os seus discípulos e ele diz assim: vocês todos vão se escandalizar de mim. Pedro, mais uma vez, toma a frente. Olha o Pedrão aí. Ele se levanta e diz: Senhor, eles podem se escandalizar, eu jamais. Se há uma característica da pessoa extrovertida, sanguínea, é que ela não consegue enxergar claramente as suas áreas de fraqueza. E Pedro, da mesma forma, não conseguia enxergar, ele não conseguia olhar para trás e enxergar as vezes em que ele também deu bola fora, exatamente como estava fazendo agora. Então, Pedro, como todo impulsivo, extrovertido, ele não consegue avaliar por quê? Porque ele vive muito o agora, o presente. Não é como aquela pessoa que olha para trás, vê as experiências, faz um balanço, toma atitude, estabelece alvos e segue na direção do alvo proposto. A pessoa sanguínea, ela vive o momento, é intensa e emocional no momento. Então, exatamente por causa disso, Pedro não avaliou o tanto ele já tinha falhado no passado. Ele avaliou naquele momento apenas o que o mestre estava falando e que ele disse: nesse momento eu digo, não vou me escandalizar e não vou te abandonar jamais. E aí, nesse momento que Jesus diz para Pedro algo pesado: essa noite você vai me negar 3 vezes. E mais uma vez, Pedro se volta para Jesus e diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Olha a frase que Pedro usou para se defender. Ele diz: ainda que me seja necessário morrer contigo. Bom, eles saem daquela refeição e vão para o jardim do Getsêmani, da prensa de azeite, onde as azeitonas eram prensadas, onde os pés de azeitona estavam lá. Então, eles vão para aquele jardim e ali Jesus ora, lembramos, 3 vezes ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pedro, junto com Tiago e João, estão mais próximos dele, mas mesmo assim ainda dormem aquele tempo. E Jesus faz a sua oração e volta com eles. E então Judas chega com os soldados romanos para prender Jesus e Pedro saca da espada. Ele é o voluntarioso. Ele é aquela pessoa decidida. Ele não quer que o seu mestre seja preso. Jesus já havia mostrado que era necessário morrer. Pedro disse: é necessário, se for necessário, eu morro contigo. Mas naquele momento o sangue sobe a cabeça e ele toma a primeira atitude que lhe vem. Ele toma a espada e tenta matar o soldado, acerta a sua orelha e Jesus é obrigado a ir lá fazer um milagre enquanto está sendo preso. Então, a sequência dos acontecimentos vão chegando num ponto crucial, porque Jesus então é preso e ele vai ser levado para ser julgado. E à medida em que ele vai sendo conduzido no processo de interrogatórios, nós vemos
Pedro assumindo a posição que ele disse nunca, jamais. O que ele faz? Ele está seguindo Jesus de longe. Ele vai acompanhar a prisão de Jesus, a escolta de Jesus à distância. E ele faz tão dissimulada a coisa que ele fica entre os empregados da casa. Ele está ali circulando, quem sabe na região externa e tal, enquanto Jesus é levado. E ele olha, chega uma empregada e diz, olha, você é um deles. Ele diz, não sou. O outro vem, a mesma coisa. Ele nega, a terceira vez ele faz com xingamento. Então, aquele é um momento crucial. Jesus e Pedro havia dito, nunca, jamais eu vou te negar. Mas chega o momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes. Lucas registra algo que para mim é fenomenal. Porque eu creio que aquele processo de negação estava corroendo Pedro. Porque se a gente olhar, é uma sequência crescente de negação. Apenas diz não, depois ele argumenta e na terceira vez ele xinga. Mas Lucas, lá no capítulo 22, nos versos 61 e 62, nos diz que quando Pedro acabou de negar a terceira vez, os olhos de Pedro e os olhos de Jesus, o olhar de Jesus, se cruzaram. Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro e Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. Uau! Ele se lembrou, isso quer dizer que ele havia esquecido, ele não levou em consideração. Como eu disse, é um temperamento que vive o momento. Então Pedro não trazia a lembrança daquela advertência que Jesus havia feito. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus e ele chora amargamente. E nós poderíamos traduzir essa palavra amargamente com dor aguda, ou seja, talvez você tenha tido alguma experiência tão intensa que te fez chorar e sentir dor do choro. Foi exatamente o que se passou com Pedro, aquele choro com dor aguda. Ele chora amargamente, porque ele percebe o que havia acabado de fazer. Bom, eu imagino o que se passou na alma desse homem, da sexta-feira, ou seja, da entrada do sábado, até a entrada do domingo, a manhã do domingo, o domingo da ressurreição. Eu imagino como fervilhou isso no seu coração. Sendo emotivo, extremamente emocional, Pedro deve ter se lamentado muito, deve ter remoído a situação, deve ter visto aquilo fermentar dentro de si, de tal forma que se sentia o pior dos homens. Mas aí chega a manhã do domingo. E João capítulo 21 vai nos falar sobre um evento que vem depois da ressurreição. E eu quero pensar um pouquinho antes de voltarmos para a manhã do domingo. Vamos pensar lá em João capítulo 21, Jesus agora está aparecendo aos seus discípulos. E essa eu considero uma das passagens mais lindas dos evangelhos, uma das. E encontramos Pedro se voltando para os seus companheiros, os demais discípulos, e ele diz assim, vou pescar. É como se Pedro estivesse buscando algo para fazer, uma razão para a vida. Afinal de contas, Jesus estava preso, depois Jesus foi morto, crucificado, foi sepultado e já era passado alguns dias. Talvez Pedro olhasse para frente e pensasse, mas o que fazer? O que eu vou fazer agora? Bom, o que eu sei fazer é pescar. Vou pescar. E os demais discípulos que estavam ali juntos disseram, nós vamos contigo. E então Jesus apareceu ali na praia. Eles não entenderam, não perceberam que era Jesus, não reconheceram Jesus. E Jesus lá da praia grita para eles e diz, olha, joguem a rede do lado direito do barco. E eles
lançam a rede. Bom, lançaram tanto, não pegaram nada, uma vez mais não vai matar ninguém. E eles decidem fazer assim. E então lançam a rede e pegam tantos peixes que o barco quase está afundando. E João, deduzimos isso no texto, ele diz, é o Senhor, ou seja, ele conhecia. João é aquele que reclinou a sua cabeça sobre o peito do mestre, é aquele que é identificado como o discípulo que o amava. Então, eu creio que João, naquele momento, sentiu o seu coração pulsar de forma diferente. E ele disse, é o Senhor, só pode ser ele. E Pedro, quando ouviu aquilo, o Pedro impulsivo outra vez, o que ele faz? Ele não diz para os seus companheiros, vamos com o barco para lá, vamos juntos, vamos recolher os peixes, não. Ele larga tudo, ele se lança nas águas, a única coisa que ele faz é se vestir. Então ele põe a roupa, pula na água e vai nadando. Ele vai nadando, ele deixa o barco, ele deixa os peixes que eles tentaram e não tinham pegado, pegaram só aquele momento, ele deixa tudo para trás e vai nadando na direção de Jesus. E ali, naquela praia, tem um encontro fantástico. Chega um momento em que Jesus olha para Pedro, o pega para caminhar. Eu imagino isso, é uma cena que eu imagino, não está descrita assim, mas eu imagino Pedro, naquele momento, encontrando Jesus, percebendo que é ele, e com todo aquele peso do que ele havia feito sobre os ombros, o coração pesado, a alma atormentada. Então, Jesus põe a mão no seu ombro e diz, Pedro, você me ama? É interessante observar uma coisa, Jesus pergunta 3 vezes isso. Lembra, Pedro negou 3 vezes. Jesus pergunta isso 3 vezes. Mas quando Jesus faz a pergunta, a primeira vez, a segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele usa a palavra ágape. E ágape é amor incondicional. E nós atribuímos normalmente esse amor a Deus. Só Deus é capaz de amar de forma incondicional. Mas é o amor incondicional, é aquele amor da pessoa que não está pedindo nada em troca. E Jesus pergunta, Pedro, você me ama com um amor incondicional? E Pedro se volta para Jesus, primeira vez, e diz, Senhor, sim, eu gosto de você. Pedro usa a palavra filéu. Filéu é outra palavra, são 3 palavras para amor na Bíblia, ágape, amor incondicional, filéu, amor condicional, é um amor imperfeito, cheio de condições, e eros, que é o amor erótico. Então, Pedro diz assim, Senhor, eu gosto de você. Eu gosto. Ele usa filéu. Segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ágape. E Pedro responde, Senhor, eu gosto, filéu. Na terceira vez, Jesus se volta para ele e diz, Pedro, você gosta de mim? Jesus muda a palavra. Jesus para de usar a palavra ágape e usa a palavra filéu, como se ele estivesse perguntando, Pedro, você apenas gosta de mim? E é aí que Pedro se volta para Jesus, eu creio que todo o peso vem sobre os seus ombros. Ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Lembra? O Pedro impulsivo, que achava que podia tudo, já não é mais aquele. Ele está dizendo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu apenas gosto de ti. Então, veja bem, o Pedro impulsivo está quebrado. O Pedro impulsivo se sente derrotado. Ele não é capaz de ter aquele rompante de coragem, dizendo, Senhor, eu te amo, mais do que eles. Ele não é mais capaz de fazer isso. Ele está tão quebrado por dentro, que ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que eu não te amo com amor ágape, eu apenas gosto. É um amor filéu, é um amor condicional. Mas nas 3 vezes, Jesus diz para Pedro uma frase que é extraordinária. Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Uau! Pedro está dizendo, Senhor, eu não te amo com um amor incondicional, eu apenas gosto. E ele diz no final, Senhor,
eu não vou mudar minha resposta. A minha resposta continua sendo: o Senhor sabe o que eu sinto, é apenas um amor condicional, é apenas filéu. E nessas 3 vezes, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Nas mesmas 3 vezes em que Pedro negou, agora Jesus está dizendo: Pedro, eu acredito em você. Pedro, eu acredito. Pedro, eu sei que você não é perfeito. Pedro, eu sei que você ainda não me ama com todo aquele amor que você gostaria de amar, mas eu confio em você. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe, eu quero dizer uma coisa: Pedro, ele foi transformado pela segunda chance. Eu vou repetir. Pedro foi transformado pela segunda chance. Às vezes a gente não percebe, mas a Bíblia diz que Deus é longânimo. Longanimidade quer dizer longo ânimo. Sabe quando que a longanimidade aparece? Quando a gente dá outra chance, outra chance, outra chance, outra chance. E é exatamente o que Deus faz comigo e com você. Deus age exatamente dessa forma conosco. Ele nos dá uma chance e a gente erra, ele dá outra chance, a gente erra, ele dá outra chance, a gente erra. E assim vai durante toda a nossa vida. Quem de nós temos vivido de tal forma que pode dizer: eu não preciso de mais uma chance. Já cheguei no topo, já cheguei no auge. Nenhum de nós. Então eu e você também precisamos da segunda chance. E foi exatamente essa longanimidade do Senhor que transformou o coração de Pedro. Agora a pergunta que eu faço é: onde é que está a chave para a virada? Onde a chave foi virada que fez com que Pedro não abandonasse tudo depois de negar? Lembra? Judas foi e se enforcou. Agora, Pedro podia ter ido pelo mesmo caminho. Se não se matar, pelo menos ele poderia ter abandonado tudo, ido para longe, simplesmente: não quero mais saber, não sirvo para isso, não tenho jeito para coisa, não, eu não amo Jesus, não quero mais seguir, não é assim, não gosto. Enfim, ele poderia ter achado 1000 argumentos para se condenar e para fugir da presença de Jesus. No entanto, algo aconteceu que fez com que Pedro permanecesse em expectativa. O que foi? Eu quero que você pense comigo. Lá em Marcos capítulo 16, é também esse período final, é a manhã de domingo, e agora eu estou voltando lá na manhã de domingo. Esse período entre a morte de Jesus, Pedro negou, Jesus foi morto, a alma de Pedro está pesada, talvez cheio de autocomiseração, se condenando, e aí chega finalmente a manhã do domingo. E algumas mulheres vão ao sepulcro, elas prepararam especiarias para ungir, embalsamar o corpo de Jesus. E então elas vão pensando, né? Como é que a gente vai abrir aquela sepultura? A pedra é muito grande, ela é pesada. Como é que nós vamos acessar o túmulo para fazer isso? Além do mais, nós sabemos também pelos evangelhos que os soldados romanos, eles estavam atentos. Então elas chegariam lá e iam dar de cara com os soldados, né? E tudo isso era contra elas. No entanto, quando elas chegam junto ao túmulo, elas percebem que a pedra está removida. E elas então vão olhar. E qual era o temor que a gente descobre? Roubaram o corpo de Jesus e levaram e puseram em algum lugar. Só que quando elas veem a pedra retirada, elas entram. E quando entram, há um anjo que está lá. E esse anjo fala com elas algo. Ele diz assim: vocês estão procurando Jesus? Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Aí, no verso 7 de Marcos 16, o anjo está dizendo o seguinte para aquelas mulheres: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele, Jesus, vai adiante de vós para Galileia. Lá vocês poderão vê-lo, como ele disse. Então veja só, o que o anjo está falando para essas mulheres?
Vão e digam para os discípulos e a Pedro. Uau, que distinção! O anjo está dizendo, olha, diga aos discípulos, e não parou aí, não teve ponto. Ele está dizendo, e a Pedro. Dentre todos os discípulos, um nome é destacado. Qual deles? Pedro. Sabe o que isso fala? Deus, os anjos, eles estavam atentos a Pedro. Eles estavam pensando em Pedro. Pedro não foi esquecido, foi exatamente essa mensagem. É como se, ao ouvir depois esse recado do anjo, Pedro entendesse o recado dos céus. Pedro, você não foi esquecido. Pedro, você não foi rejeitado. Pedro, eu sei que você falhou, mas eu sei que você falhou tentando acertar. O seu coração é um coração entregue. Pedro, eu te conheço. Percebe? Exatamente o que Deus faz comigo e com você. Toda vez que a gente falha, e nós falhamos, nós somos falhos, somos barro, somos pó, e nós falhamos, mas cada vez que falhamos, o Senhor vem e diz, você, eu conheço, eu te conheço pelo nome, e eu te quero de volta. Eu não abro mão de você, eu não abro mão da sua vida, eu não descarto você. E Pedro, então, recebe essa mensagem. Alguns estudiosos, eles advogam que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, mas a partir de narrativas de Pedro. Isso quer dizer que esse verso 7 do capítulo 16, quem inspirou Marcos a escrever foi Pedro. Por quê? Porque isso ficou marcado na sua alma. Vai, diga aos discípulos e a Pedro. E a Pedro. Ah, o Senhor não se esqueceu de mim. Ah, o Senhor não me abandonou. Ah, o Senhor não me jogou na pilha dos descartáveis. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não se esquece. É o Deus que não descarta. O Deus que não abandona. É o Deus da longanimidade, o Deus da segunda, da terceira, da 10ª chance, das inúmeras chances. Por isso eu quero encerrar esse estudo dizendo, se você caiu, se você se afastou, se você permitiu o seu coração se esfriar, lembre-se, os céus se importam com você. Você é especial para Deus. Volte correndo. Refaça sua aliança, o seu compromisso com o Senhor. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te descartar. Você é importante demais para Deus. Por isso, fica a experiência e a inspiração da vida de Pedro. Porque assim como eu e você, ele era gente como a gente. Falho, cheio de problemas, mas tinha um coração para Deus. Que o seu coração seja como o de Pedro, apesar das falhas, totalmente entregue.